A apresentação dos programas de mestrado e doutorado do Departamento Acadêmico de Gestão e Economia, com a apresentação do Programa de Pós-Graduação em Administração, o PPGA-CT, que é a Luíse Francis Mota. Daí nós temos o Profiap com a Luíse, que é o Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional, e com o Rogério Duenhas, o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, neste primeiro momento. Então, Leonardo e Luíse e Rogério, por gentileza, palavra de vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luíse, professora do DAGE e coordenadora do Profiap. Vou pedir desculpas pela minha voz, que eu estou com um pouco de rinite alérgica. Quem conhece aí, né, me entende. Bom, vamos lá. Eu vim falar para vocês sobre o Profiap, que é o mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional. Pode passar. Então, como é que funciona o nosso curso? O nosso curso funciona em rede nacional, então são 40 universidades associadas, tá? Sendo a UTFPR uma dessas universidades associadas. Ok? Nós trabalhamos na modalidade mestrado profissional. Tá? Nós não fazemos um edital específico na universidade, então você não vai encontrar, como no PGP ou como no PPGA, um edital e um calendário, como nós temos para eles. Nós vamos ter um calendário específico da rede. Tá? E para esse nosso edital de seleção, a rede utiliza o teste ANPAD. Então, quem é do curso de administração já ouviu falar da ANPAD, que é a Associação Nacional dos Cursos de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração. Tá? E o nosso público-alvo ele tem uma característica diferente, porque, em geral, nós temos uma cota maior para servidores públicos. Tá? Então, eu vou pegar o exemplo desse último edital. Nós tivemos cerca de 60% das vagas reservadas para servidores públicos da UTFPR, de qualquer campus. Tá? E aí, um outro percentual, cerca de 20%, 30%, para servidores na área da educação, mas que não sejam da UTFPR, ou seja, não sejam da universidade associada. E aí sim, o restante do percentual de vagas, aí sim, são para o que nós chamamos de ampla concorrência. Ou seja, qualquer pessoa interessada, sendo servidor público ou não, né, que esteja interessada em pesquisar tanto a área da administração pública quanto organizações que são vinculadas ao serviço público, ao setor público, ao serviço social, empresas sociais, instituições híbridas que trabalham com parceria público-privada, enfim. Nós temos alunos, por exemplo, de órgãos como Sanepar, Copel, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Bombeiro, Exército, enfim. Entra tudo nessa categoria da ampla concorrência. Ok? Qual que é o nosso objetivo enquanto curso? Então, capacitar esses profissionais no exercício da prática nessas organizações que têm esse viés social, esse viés público, tá? Contribuir para aumentar a produtividade e efetividade das organizações públicas e disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias. Então, vejam que, por ser um mestrado profissional, a ideia é justamente nós trazermos a teoria, a literatura acadêmica, os estudos para esse nosso contexto da administração pública e tentar melhorar aí o nosso serviço público e também os nossos profissionais. Tá bom? Pode passar. Nós, então, como eu comentei, nós temos a UTF como universidade associada na rede e, diferente de todas as outras universidades associadas, nós somos a única que oferece nos 13 campi. Em todos os campi, então, nós temos alunos e ou professores. Tá? Isso é possível porque nós trabalhamos com tecnologia da informação para poder transmitir a aula. Então, mesmo que o professor, por exemplo, uma disciplina que eu ministro, eu esteja aqui em Curitiba, quem está lá no campus Santa Helena, lá na fronteira, consegue assistir, vai para a universidade, vai para a sala de aula, mas está assistindo ao vivo lá. Então, veja que o nosso curso não é à distância, mas ele usa dessa tecnologia para
poder ter tanto os alunos quanto professores em outras cidades. Tá bom? Nós também temos alunos de convênio. Quando há um convênio, por exemplo, nesses últimos 2 anos, nós tivemos 2 turmas de alunos da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, mesmo eles estando lá na Bahia, assistindo lá no campus deles, nós também pudemos capacitar, então, cerca de 30 técnicos administrativos de lá. Tá bom? Pode passar. Temos esse formato, então, semipresencial, com aulas síncronas e assíncronas, justamente por conta dessa modalidade, né, de estar em todos os campos. Eu vou passar para o próximo, já para não atrapalhar muito o tempo dos colegas também. Mas aqui nós temos também disponível no nosso site quais são as áreas principais de concentração que os nossos professores atuam, com disciplinas, com projetos. Então, o aluno também pode ficar à vontade, conferir onde que tem professor, qual o professor que está no seu campus, enfim, para se adequar, né? Pode passar. Aqui também, mais uma dessa lista. Né? Eu acho que esse é um slide importante, porque é um mestrado profissional em administração pública. Né? Não falando mal do mestrado acadêmico, pelo contrário, mostrando que o mestrado profissional é tão interessante quanto. Tá? Que, além da dissertação, que tem esse viés mais acadêmico, com aquele capítulo, igual o TCC, né? Tem capítulo de revisão de literatura, metodologia, tudo igual. Tá? Mas, além da dissertação, o nosso aluno também precisa desenvolver um produto técnico-tecnológico, que dá esse viés profissional. Tá? Então, no próximo slide, pode passar? Eu trouxe um exemplo para vocês de um aluno nosso, já formado. Ele é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Paraná, e ele desenvolveu o produto dele, está ali o título do produto, Manual de Criação Automatizada de Cronogramas para Projetos. Então, veja, ele fez todo um levantamento teórico, todo um levantamento para entender a literatura, os avanços e tal, e aí criaram esse produto, tá? Junto com os professores. Veja só que interessante, o professor Jair de um campus do interior, o professor Ariel é de outro campus do interior, e o nosso aluno é de outra cidade. Então, os 3 estavam cada um numa cidade. Pode passar para o próximo. E esse produto que ele desenvolveu para o tribunal foi utilizado na última eleição, tá? E eles ganharam um prêmio do próprio Tribunal Superior Eleitoral como um do selo, e não coloquei o nome, mas selo de boas práticas lá do tribunal. Né? Então, vejam que o mestrado que ele cursou, a pesquisa que ele desenvolveu, não só gerou o título para ele, a dissertação, a pesquisa, o avanço acadêmico, mas também trouxe inovação para o seu espaço de trabalho. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, enquanto mestrado, enquanto Profiap, poder proporcionar, então, tanto esse ganho acadêmico, mas também melhorar o serviço público. Tá bom? Mas é isso. Pode passar para o próximo. Aqui nós temos o nosso site, né? Aqui na página da UTF, também tem no Instagram, a rede, e convido vocês a acessar o nosso repositório aqui da UTF e conferir lá produtos. Acho que tem bastante coisa interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais como nós estamos buscando melhorar a administração pública. Tá bom? Obrigada, gente. Já que ela colocou do PGP. Tá do PGP. Aí, pronto. Pro Rogério. Vai voltar para você. Bom dia, pessoal. Ué, cadê a energia? Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês, né, representando o nosso programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública. Eu fiz aqui os slides, a lógica da didática, é apresentar um pouquinho a nossa atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, nós temos aqui, a nível de ensino, né, o mestrado,
do PGP foi autorizado a funcionar desde 2010 pela CAPES. Em 2011, a gente teve a primeira turma e formamos, até agora, 205 mestres, e o doutorado foi autorizado a funcionar desde 2019, e a gente formou, até o começo de 2025, 14 doutores, né? Pode passar, por favor? Então, a gente atua aqui na instituição, mas a gente tem programas que se chamam MINTER, que é mestrado interinstitucional. Então, a gente já teve 2 MINTERs, um com o INCRA, no ano de 2017 até 2019, e aí a gente formou com o INCRA 16 mestres. Tivemos também um mestrado junto com o Ministério da Saúde, lá de Brasília, e formamos 12 mestres, e agora, de 2025, a gente tem um mestrado, também esse mestrado MINTER, né, com a Universidade Federal do Acre. Então, é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ajudando a levar a pós-graduação para o norte do país, né? Nós temos, no Acre, 21 alunos de mestrado. Por favor. E aí, no campo da pesquisa, né, a gente está inserido dentro do planejamento urbano regional e demografia, essa é a nossa área de avaliação, e a gente faz muita pesquisa para o desenvolvimento urbano e regional, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma avaliação de política pública, que foi a intervenção no Rio Ressaca, aqui em São José dos Pinhais. Foi uma obra grande, quem conhece ali sabe, né, que foi feito a expansão da calha do rio, que tinha muito alagamento, e essa foi uma obra pública com dinheiro do governo federal, à época do PAC, né, e foi bastante investimento. E aí, na avaliação que foi feita desse método ACB, perdão, que é a análise custo-benefício, ele viu que a obra efetivamente custou 55% a mais do que deveria custar. E isso foi uma coisa assim, complicada no sentido que é dinheiro público, né? Então, a ideia do nosso programa aqui é, de certa forma, avaliar essas políticas públicas e ver, de fato, o resultado que elas estão trazendo. E a prática disso, né, não é feita a avaliação da política pública. E nosso aluno, aí, então, propôs para o governo municipal, né, uma lei orgânica, uma emenda na lei orgânica do município, de fazer, sempre que uma obra exceder 10 milhões de reais, o governo do município tem que fazer esse tipo de avaliação para controlar os gastos públicos, né? Então, esse foi um projeto de lei para o município que foi feito aqui dentro do nosso programa. Aí, de divulgação científica, a gente tem uma revista, que é a Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento, na qual a gente divulga artigos científicos, né? Então, esse é um braço do programa também que ajuda na divulgação científica. Por favor. Quem entra no nosso programa também tem a possibilidade de fazer a internacionalização, né? Ou seja, a gente tem dupla diplomação com o IPB, que é o Instituto Politécnico de Bragança, e aí a pessoa sai com o diploma aqui em planejamento e governança pública e também em administração autárquica pelo IPB, ou seja, se pega um mestrado europeu, né, que vale na Europa. A gente teve 21 diplomados nesse esquema, né, e também tivemos 4 doutores que fizeram o doutorado sanduíche. 3 foram para Portugal, em diferentes universidades, né, e uma foi para a Espanha. Atividade de extensão, essa aqui é uma atividade que a gente realizou o ano passado, né? Curiosamente, pessoal, aqui o Paraná, no mês de outubro, ele sofre muito com falta de sangue, nos bancos de sangue. E é justamente
o mês que o programa completa aniversário, né? Eu falei para vocês que ele foi autorizado a atuar em 2010, né? No dia 25/10/2010. Então, em outubro, ele completa, nesse ano, 15 anos de atuação. E a gente tem uma atividade, que é essa atividade de extensão, que é a doação de sangue, nesse mês de outubro, né? Então, aqui é uma atividade de extensão que a gente faz, né? Aqui são os alunos de graduação, doando sangue, da pós ninguém quis ir, mas daí eu recorri a vocês, né? Alunos de graduação, e aí o pessoal foi. 2 desmaiaram lá, né? Mas faz parte, né? Desmaiar mesmo, pessoal, de verdade. Mas é uma atividade que a gente... Não, desmaiaram, mas depois, né, melhoraram. A gente foi até no Erasto Gettner, que lá eles são bem carinhosos, assim, para doar sangue, né? A pessoa desmaia, daí já dão até uma coca para, né, glicose no sangue. Então, são essas atividades que a gente tem. Por favor. E aí, então, o processo seletivo ocorre no mês de setembro. No geral, a gente tem 20 vagas para o mestrado, sendo 6 de reserva e uma adicional para PCD ou indígena, né? E 10 vagas no doutorado. Também a gente tem 3 reservas e uma adicional. E aí, é isso, pessoal. Então, obrigado aqui pela atenção e um bom dia a todos. Também fico à disposição para eventuais perguntas mais à frente, tá bom? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Quando a Georgiana falou que a gente teria 20 minutos para 3 professores falar, eu falei, tá. Imagina, 20 minutos para 3 pessoas que gostam de falar, né? Então, eu sou o professor Leonardo Tonon, atualmente atuo como professor do DAGE, mas também estou há um tempo já na coordenação do programa de pós-graduação em administração, né, que tem uma peculiaridade, né? Eu falo, o DAGE ele tem uma grande vantagem de dispor de 3 programas de pós-graduação, cada um com as suas características, né? Apesar de serem 2 programas que são profissionais, que vocês viram aqui agora, um é um programa em rede, o outro tem as características mais tradicionais, e nós somos, então, o programa acadêmico, né? O que é o programa acadêmico? O programa acadêmico é aquele que vai trabalhar dedicado à pesquisa, né, com um foco muito maior na pesquisa. Pode passar, por favor? Né? Hoje, nós contamos, então, com um curso de mestrado, né? Nós estamos passando agora por uma avaliação da CAPES, né? Ainda estamos sofrendo um pouco a ressaca, né? Os 3 professores aqui, dos relatórios que a gente teve que entregar essa semana, e quem sabe, se a gente aumentar a nossa nota, a gente vai ter possibilidade também de ter um doutorado. Mas, por enquanto, a gente tem investido e trabalhado bem com o nosso mestrado, né? Qual que é o objetivo que a gente tem no PPGA? Né? É formar docentes, pesquisadores e profissionais de mercado que saibam realizar pesquisa científica e conheçam os aspectos teóricos e práticos da tecnologia no ambiente organizacional. Nossa, quanta coisa, né? Mas a ideia principal de um mestrado acadêmico é trabalhar com pesquisa. A gente pensa que pesquisa, muitas vezes, vai ser algo que a gente vai utilizar apenas dentro da universidade, cada professor no seu gabinete, ou então, quando a gente fala em pesquisa, a gente já pensa logo num laboratório, microscópios, vidrarias, e, bom, a gente começa a ver que não é bem assim, né? A pesquisa ela tem uma variedade muito grande, e é o que o mestrado tenta ajudar a propagar. A ideia de que o cientista ele está em todas as áreas, inclusive na administração. E a nossa ideia, o nosso objetivo principal é criar cientistas. Né? Aqui no Brasil, a gente vê muito o incentivo pela pesquisa, muito mais voltado às instituições de pesquisa e universidades, mas tem começado a crescer o interesse, assim como em outros países, principalmente Europa e Estados Unidos, de ver que, bom, o pesquisador não precisa necessariamente estar dentro de uma universidade, ele também pode
estar atuando dentro de empresas, dentro de um contexto de pesquisa muito mais amplo. E é isso que a gente tenta fazer, né? Depois eu trouxe um gráfico aqui para vocês para mostrar como que o PPGA, de certo modo, tem impactado nisso. Pode passar aqui daí para explicar um pouquinho? Né, eu resumo. Então, o que a gente pretende no PPGA? Né? PPGA, então, a gente quer formar docentes, ou seja, o mestrado acadêmico ele tem essa característica de contribuir para a formação de professores, né? Mas também formar pesquisadores que está ali no entremeio para atuar no mercado, que é um perfil que a gente tem tido cada vez mais também, de pessoas que vêm procurar o mestrado exatamente para entender como que os métodos científicos e como que a pesquisa científica pode ser aplicada no dia a dia de trabalho da indústria, do comércio e num sentido muito amplo, né? Quais bases que nós temos para isso? Primeiramente, um exercício teórico-metodológico, né? Entender que quando a gente fala da área de administração, teoria não vem do nada, né? Essa distinção entre teoria e prática não existe, porque nós somos uma ciência social aplicada. Então, a nossa teoria vem da prática, que, por sua vez, tenta, de certo modo, interferir, né, ou tenta avançar com a teoria, que volta para a prática e vai criando um círculo de diálogo, né? Isso é importante a gente ter em mente. Para isso, a gente precisa, então, dos aprofundamentos científicos, ou seja, entender o que é a ciência, entender o que são os métodos científicos, para aí a gente ter um bom argumento de cientificidade para conseguir aplicar esses nossos conhecimentos e também trabalhar daí com pesquisas teóricas e pesquisa empírica, sempre nessa relação de entender o conceito de união entre teoria e prática. Pode passar, por favor? Então, também, falando um pouco do programa aqui, nós começamos as nossas atividades em 2016, a primeira turma. O mestrado ele tem duração de 2 anos, então o pessoal, né, foi se formando a partir de 2018. Né? Então, nós somos recentes, pode-se dizer, que de 2018 para cá, não é tanto tempo, mas de lá para cá nós conseguimos formar 98 mestres. Né? Atualmente nós estamos com uma média aí de 63 estudantes matriculados e 17 docentes, dos quais a professora Loise também faz parte do nosso quadro, a professora Georgiana, deixa eu ver quem mais que está aqui, que é do PPGA, eu tinha visto a professora Rayane aqui também. Né? Tem um orgulho, né? O professor Fernando Viana, para quem conhece, o professor Fernando, ele foi aluno da nossa 2ª turma de mestrado, daí ele foi para a Fundação Getúlio Vargas fazer o doutorado, e hoje ele voltou, além de professor da UTF-PR, ele também é professor do nosso programa. Né? Então, veja que as chances de carreira são interessantes aí. Pode passar, por favor? Nós temos 2 linhas de pesquisa. O que isso significa? Quando a gente tem um mestrado, né, e quando vocês forem, para quem se interessar em fazer mestrado aí, no futuro, você tem que entender, bom, por que aquele mestrado existe? E, bom, ele vai existir porque tem alguma direção ou tem algum elemento que ele está pesquisando. Nós temos 2 linhas de pesquisa. Né? Uma das nossas linhas de pesquisa, que carinhosamente a gente chama de linha 1, a gente vai estudar tecnologias de gestão, trabalho e organizações. Ela está muito próxima do que a gente chama de estudos organizacionais. O que os estudos organizacionais fazem? Primeira coisa, entender que organização é algo muito mais amplo do que empresa. Empresa ela é um tipo de organização, que também está aí para ser estudado, mas o conceito de organização é muito maior. Né? E envolve uma complexidade muito maior de entender esse fenômeno social, desse aglomerado de gente, muitas vezes com objetivos comuns, tentando, né, atingi-los, e entender essa dinâmica é muito importante. Então, acaba sendo uma linha um tanto mais crítica, né, e muito interessante, que tem contribuído muito também com os avanços das discussões. Então, o que a gente tem pesquisado na linha aí, de tecnologia, de gestão, trabalho e organizações? Consumo digital e dinâmica sociotécnica, cybercultura e movimentos sociais, formas alternativas de gestão, né, trabalho e subjetividade, que é a linha da qual eu faço parte,
né, que é o que eu tenho estudado, estudos da violência nas organizações, questões relacionadas a cooperativas e redes agroalimentares. Ali, atrelado a formas alternativas de gestão, nós temos principalmente o grupo do professor René, que tem estudado as organizações não convencionais, né, e, em geral, as perspectivas críticas também de gestão. Pode passar? E nós temos a linha 2, que é outra linha também que sustenta o nosso programa, né, que é a linha de tecnologia e desenvolvimento organizacional, que vai trabalhar assuntos diversos relacionados ao que o título da linha mesmo se propõe, né? Inteligência coletiva, empreendedorismo. Atualmente a gente vai começar, né, pretende, cadê a professora Rayane novamente, tá aí, ó, né, estudar as questões relacionadas a ensino e pesquisa na área de negócios. A gente está com grandes expectativas com relação a isso, professora Rayane. A capacitação tecnológica e transferência de tecnologia, que é uma das grandes dificuldades, que muitas vezes dentro da universidade a gente produz tecnologia, mas, bom, como que a gente transfere isso, como que a comunidade em geral toma conhecimento sobre isso, né? Políticas industriais, gestão estratégica, tomada de decisão, principalmente baseado no sistema Fuzzy. A gente tem um dos maiores pesquisadores do mundo na área de tomada de decisão a partir do método Fuzzy, Neurofuzzy, que é o professor Francisco, né? Também trabalhamos com alguns aspectos de logística e sustentabilidade. Então, vejam, há muitas possibilidades entre as duas linhas, né? Pode passar, por favor? Temos alguns grupos de pesquisa, para eu não me alongar tanto, mas é importante vocês saberem por que desses grupos de pesquisa, né? Tem um grupo que trabalha em inovação, tecnologia e sustentabilidade, organização, tecnologia e trabalho, organizações não convencionais, sistemas de informação e organização e mesmo de tomada de decisão. Pode passar, por favor? Por que isso? Porque os grupos de pesquisa é um caminho que o pessoal da graduação tem de começar a conhecer e entender o que é que está rolando na pós-graduação, o que é que está rolando no mestrado. Porque, bom, para o pessoal aqui que está na graduação, né, que está no começo, a Vânia está mandando parar de falar, você que me deu pouco tempo, Vânia. O pessoal que está entrando na graduação tem possibilidade de conhecer um pouco mais o mestrado e participar conosco por meio dos grupos de pesquisa, né? E como, principalmente a partir de iniciação científica, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A iniciação científica, então, é quando você tem a possibilidade, enquanto aluno da graduação, poder entrar já no mundo da pesquisa, fazendo a sua pesquisa junto com o orientador e, muitas vezes, isso vinculado a uma daquelas temáticas, a linha de pesquisa, né? Nós estamos num movimento para começar a resgatar as nossas iniciações científicas, principalmente no momento de pandemia e pós-pandemia, deu uma caída nas iniciações científicas que a gente oferta, mas esse é um compromisso que a gente tem de voltar a ofertar, e justamente por ser um caminho do aluno de graduação ter possibilidade de conhecer um pouco mais aí a pesquisa. E o segundo, que agora é uma novidade da parceria que a gente fez com o curso de administração, que é a questão de disciplinas eletivas. O que são disciplinas eletivas? Você pode participar de uma das disciplinas que a gente oferta no mestrado, além de já conhecer também o que está sendo discutido, como se estuda no mestrado. Para quem é aluno da graduação, você tem possibilidade de validar depois isso como um crédito eletivo, tá? E para quem é de fora, para quem não está como aluno da universidade, mas tem interesse de conhecer, via de regra a gente oferta também vagas para alunos externos, né? Então, a gente tem atraído uma galera que vem fazer disciplinas de métodos de pesquisa, ou que vem trabalhar com alguns temas específicos para conhecer um pouco mais também o que é que a gente está pesquisando, né? Então, semestralmente, no site do programa, a gente divulga essas vagas. Geralmente, a gente oferta 5 vagas para cada disciplina que a gente oferece aqui, para quem é da comunidade externa também participar, né? Pode passar, por favor. E aqui que eu trouxe, né? Nós fizemos esse ano uma pesquisa para identificar o perfil dos nossos egressos, e aquelas 2 barras ali é as que nos chamam mais atenção, né? Que dos respondentes dos nossos egressos, daqueles que se formaram, ok, a gente tem ali que 36% tem atuado mais como servidor público ou funcionário público. Mas cresceu muito nos últimos tempos a questão das pessoas que trabalham como CLT. Ali, contrato CLT é diferente dos docentes, tá?
não é necessariamente, a gente diferenciou no nosso questionário, são pessoas que têm trabalhado, então, num contexto empresarial, né, como CLT, 27% da galera tem trabalhado nas empresas, o que é interessante, o que tem mostrado que, bom, a ciência tem conseguido ganhar espaço dentro das empresas. Pode passar? E daí aqui também, né, como que essas pessoas que passaram pelo nosso mestrado avaliaram fazer o mestrado, cursar o mestrado para a sua trajetória profissional. E foi muito satisfatório ver que 45,5% dos respondentes falaram, olha, ter feito mestrado foi completamente ou extremamente relevante para a minha carreira. Né? Então, o que eu queria deixar de mensagem é, olha, o mestrado não é só para aquele nerd que vai ficar enfiado lá lendo, tá? Esse daí também tem espaço, a gente acolhe bem pra caramba, mas também é aquele nerd que vai querer atuar no mercado, vai querer fazer outras coisas. Ser nerd é um pouco importante, porque a gente estuda pra caramba. E para finalizar, então, deixo aqui os contatos. Muito obrigado, desculpa pelo tempo, peço perdão aos nossos convidados aí, que a gente se atrasou um pouquinho.